Larissa. Bom dia, Bruna. Já estou vendo aí, ó, bom dia. Bom dia, eu sou a Marley, terapeuta, sou terapeuta integrativa, com psicologia transpessoal, especializada em psicologia transpessoal. E eu e a Edna, nós estamos fazendo uma sequência de lives para falar mais ou menos do conteúdo que a gente vai trabalhar nesse encontro do dia 25 de junho. E hoje a gente vai falar sobre os chakras, que vai ser usado nesse encontro, né? Que a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso, como a importância dos chakras na nossa vida, né? No nosso relacionamento com as pessoas, com nós mesmos. E hoje vai ser esse tema, né, Edna? Isso mesmo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Edna Meio, sou terapeuta integrativa, especializada em psicologia transpessoal. Atualmente eu atendo no Espaço Terapêutico São Germão, aqui no Cobrasol. E como a Marley já nos informou, hoje o nosso assunto é sobre chakras. Até ficou um pouquinho aqui desfocado, mas vamos falar da importância desses centros energéticos na nossa vida, no nosso dia a dia, e como isso interfere diretamente no nosso modo de sentir, de agir, de viver, os nossos relacionamentos, inclusive. Então, eu peço licença para começar a falar do nosso chakra básico. Ele fica localizado na região do nosso assoalho pélvico, no cóccix, e a gente pode chamá-lo de raiz, que é como está representado, inclusive, aqui nessa gravura. É a nossa conexão com esse planeta. É o que nos conecta com a vida, com a Terra, é a nossa força de agir no mundo. E é através desse chakra que nós conseguimos captar do planeta Terra toda essa energia de força que a gente precisa. Essa energia é, digamos assim, meio até que animal, bruta, porque é aquela coisa de força, de correr atrás, de ter vontade de fazer e principalmente de se sentir presente, de estar presente nesse planeta, nessa vida. Esse é o chakra básico. Sim, e eu vou complementar que esse chakra básico é um dos chakras mais importantes porque ele dá chama para a nossa vida. Então, ele faz um contato com a terra, com a mãe natureza, e traz o equilíbrio, tanto mental como físico, para nós, seres humanos. E ele vibra bem em direção à terra. Então, ele é muito importante estar bem alinhado, porque ele que traz essa chama para a nossa vida, essa vontade de viver, de lutar, de sobrevivência, né? Claro que todos os chakras são importantes, mas esse que faz com que como se fosse assim que ele ligasse as luzinhas dos outros, dos demais. Isso, porque através dessa energia que nós puxamos do planeta por meio desses chakras, justamente como a Marley falou, que vai equilibrando os demais chakras. Então, não adianta ter os outros chakras equilibrados, você nem vai conseguir, né, Marley? Equilibrar os outros chakras se o teu chakra básico não estiver alinhado e em perfeito funcionamento. Inclusive, quando ele está desalinhado, em equilíbrio, ele traz alguns problemas físicos para a gente, né? Dentre eles tem a insônia, falta de apetite, agitação. Às vezes a gente tem até a urina muito escura, escassa. E principalmente, eu acredito que seja a baixa vitalidade, né? Quando a gente fica muito sem vontade de agir, quando a gente não tem vontade de estar muito presente nesse mundo, então é um sinal de que a gente está com esse chakra desalinhado. A gente fica sem ânimo para realizar nada nessa vida. A gente quer ficar sozinho, isolado. Isso são apenas alguns dos sintomas que podem identificar que você está sem essa conexão, sem essa raiz bem fincada na terra e puxando a energia necessária dela para ter esse ânimo de executar. Porque nós aqui nesse planeta precisamos executar, precisamos agir, precisamos sobreviver. Então a gente tem que ter essa força de ir para a ação, de buscar, de fazer. Bem isso. É um chakra muito importante esse, e é um dos chakras que, quando a gente fala em relacionamento, ele está muito ligado com o chakra cardíaco.
né? Então ele faz, é muito importante ter esses dois chakras muito bem alinhados quando a gente começa a falar sobre relacionamento, que é eles que vão, né, trazer o chakra cardíaco, a gente vai falar depois, a Edna vai falar. Então ela é toda a parte do amor. E esse chakra básico, então, é o que dá chama para esse amor, é que dá essa criatividade, esse acolhimento, a sobrevivência, como eu já tinha falado, para, né, dar seguimento para esse acolhimento de uma família, até mesmo em relação a uma família numa empresa, né, dos irmãos, dos pais. Então, esse chakra ele é muito importante para isso. Ele é a base, né? É como se fosse sim, a base de um edifício, de uma construção. É de extrema importância ter ele alinhado. E exatamente, inclusive, para finalizar, é o que nos faz sentir pertencentes. Pertencentes a esse planeta, pertencentes à nossa família, à nossa relação, ao nosso trabalho. É o nosso estar no mundo. É o que nos faz sentir realmente parte do todo, de onde vivemos, de como estamos. Então, realmente, é um chakra muito importante. Você quer complementar mais alguma coisa sobre ele, Marlene? Não, seria isso mesmo. Ele, claro, se a gente fosse falar do chakra básico, a gente ia ficar uma live toda falando. Mas hoje a gente vai fazer um resumão, né? É verdade. Sobre eles. E aqui só mais uma complementação que eu me esqueci, que eu acho que é importante também falar. Esse chakra também, quando ele desequilíbrio, ele acaba causando a submissão, né? Eu acho que é um dos principais problemas aí que a gente tem também, porque a submissão no relacionamento, por exemplo, independente do relacionamento que você tem, você não consegue impor a sua vontade. É aquela questão que a gente comentou na live anterior, de apenas tapar os buracos que você tem dentro de você, mas você não consegue dizer ao outro o que é importante realmente para você. Você se submete a qualquer coisa, digamos assim, para se sentir pertencente. E vem a questão do desequilíbrio, né? Você não se sente pertencente àquela relação, ao meio que você vive, então você começa a se submeter a qualquer coisa para se sentir pertencente, né? Então você acaba ficando submisso na vida, você não impõe a sua vontade, você nem sabe por que é que você está ali. Então, acho que agora a gente pode finalizar a questão do chakra básico. Uhum. O próximo chakra que a gente tem é o chakra sexual, que a gente chama, ele fica 2 dedos abaixo do umbigo, seria esse aqui. Localizado não, desculpa, a cor dele é a cor laranja, né, Marlene? Sim. A gente potencializa a chakra na cor laranja. Quando a gente, muitos de repente não sabem, né? Mas os chakras, eles são pontos energéticos e a gente energiza eles com cores. Essas cores potencializam eles, fazem com que eles façam um movimento saudável para o nosso corpo. Fazem como se fosse essa cor potencializar esse chakra. O que seria esse potencializar? Seria desobstruir ele, seria alinhar, tá? Energizar. E essas cores, a gente pode muitas vezes visualizar elas, né? E até pode, a Edna vai falar ali, de repente ela já vai falar. Se ela não falar, eu complemento. A gente vai complementando uma outra. Sim. Essa cor, então, como a Marley falou, ela pode ser usada pela visualização, pode ser uma roupa, pode ser um cristal nessa cor, né, que você vai ajudando ele a ficar mais harmônico, né? Esse chakra, ele tem a chama de te acender para a vida, né? Ele está ligado diretamente ao aparelho reprodutor feminino e masculino, então ele está diretamente ligado com o poder da criação. É nesse chakra que você tem a força para criar, para ter ideias. É nesse chakra que você tem o prazer em viver. Se esse chakra está desalinhado, provavelmente você vai sair da cama sem vontade nenhuma, sem nenhum propósito. Esse chakra é importante por essa chama de te fazer levantar todos os dias da cama e ter um propósito. O que é que te traz prazer? Está muito ligado ao prazer. E quando a gente fala prazer, não é apenas o prazer sexual, é o prazer pela vida. É o prazer em viver, o prazer em estar aqui, o prazer em fazer o que você veio fazer nesse mundo. O que te dá prazer? O que te faz sair da cama de manhã e agradecer
mais um dia para que eu possa realizar? Será que você tem tido prazer na sua vida, nas suas relações? Você sente prazer em estar com o seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos, com o trabalho que você tem? Então, ele está muito ligado a essa questão da criação e do nosso prazer nesse plano. Isso mesmo. Eu costumo dizer que é um chakra que está muito ligado com a nossa criatividade. Ele estimula muito a nossa criatividade. Quando esse chakra está desalinhado, a tendência geralmente é da pessoa ficar sem criatividade, sem foco. Isso em todos os sentidos, tá? Tanto no trabalho, como em criar algo, também no relacionamento, seja como a Edna falou, no trabalho, com família, com um companheiro. Ele bloqueia todo esse envolvimento dessa vontade de viver, dessa vontade de querer fazer algo. Esse chakra, ele está potencializado para a gente fazer algo de bom para a vida. Algo que, dos nossos dons, né? Algo que ele está muito ligado com o chakra plexo solar, que os dois trabalham juntos nesse sentido de fazer algo para a vida, dos nossos dons, das nossas habilidades. Só que o diferencia do chakra umbilical porque ele é mais da nossa criatividade, ele que cria, ele que dá vontade, ele que potencializa essa vontade de fazer, de ir atrás das coisas. Então, geralmente, quando a pessoa está depressiva, ela não quer levantar da cama, está triste, provavelmente esse chakra ele está bloqueado. E tem que tomar cuidado que esse chakra, ele, muitas vezes, quando ele está muito esquecido, né, a pessoa pode entrar numa depressão, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. E também, outra coisa, ele muitas vezes a imunidade, né? Sobre a imunidade. Então, quando esse chakra está bloqueado, geralmente as pessoas ficam gripadas, dores na garganta, e aí vai interferindo nos outros chakras, né? Como o chakra laríngeo. Então, é bom manter ele alinhado, saudável. Eu gosto de falar que ele está muito ligado com as águas internas do nosso corpo. Então, nós mulheres, que a gente tem o nosso ciclo, né? Todo mês, e também ligado ao útero, né? Tem que tomar muito cuidado com esse chakra, deixar ele muito energizado, equilibrado, porque ele interfere com as nossas águas internas, né? Era isso. Somos, inclusive, o elemento dele é a água, né? Porque a água que constitui a maior parte do planeta nos constitui e é na água que tudo flui, né? Tudo flui com maior facilidade na água. Então, esse chakra é conseguir deixar fluir, é criar, é ter o prazer, é gestar, como a gente fala, né, Marley? Não há apenas gestar um outro ser humano, mas gestar os seus projetos de vida, criar, ter essa força da criação. E então você estando aterrado pelo chakra básico, com essa força, essa energia vital que vem do planeta Terra, ela vai subir e vai alimentar esse chakra umbilical, sexual, que a gente chama, né? Com esse poder, com essa força da criação, com esse prazer de estar no mundo e de fazer as coisas. A gente tem, inclusive, aqui agora, o próximo chakra é o plexo solar, que a Marley começou a falar para a gente do plexo solar, da importância desse chakra. Você quer começar a falar sobre ele, Marley? Pode ser. Então, esse chakra, o plexo, ele, como eu tinha já falado, ele é muito dos nossos projetos, do nosso ir para a vida. Eu gosto sempre de falar isso. Esse chakra, por que muitas vezes, quando a gente não consegue realizar algo, a gente sente aquele dor no estômago, né? Porque é um chakra que está ligado bem aqui em cima, né? Pertinho da boquinha do nosso estômago. Então, muitas vezes, ai, nossa, logo quando eu não consigo realizar, ou eu tive uma decepção, não deu certo algo, ou eu não estou conseguindo fluir com o meu trabalho, a gente sente uma dor no estômago, né? Então, ele está relacionado a esse chakra. E esse chakra, então, ele vibra na cor amarela. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que pegar a força do sol, do rei sol. O sol, vocês já perceberam que ele ilumina todo o planeta, ele tem uma força tão grande. E é essa força que a gente tem que buscar para alimentar, para energizar esse chakra. Então, eu gosto sempre de falar nos atendimentos de expor, de vez em quando, o corpo ao sol
e emanando essa energia do Sol para essa região que é o plexo, que é esse chakra que ele rege junto com essa energia do Sol, ele potencializa a nossa criatividade de lutar para os nossos sonhos, nossos projetos, de ir para a vida, fazer alguma coisa acontecer, sabe? É a nossa missão, o nosso propósito de vida. E esse chakra, ele tem muito ligação com esse chakra umbilical, que é dos nossos dons, das nossas habilidades. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porque vocês já perceberam que os chakras todos estão ligados um com o outro? Se um está desalinhado ou bloqueado, como a gente fala, os demais também vão sendo prejudicados. É uma consequência, né? É certinho sempre. Então, por isso tem que cuidar todos eles. E eu acho que fala agora, que depois eu vou falar umas coisas, mas aí já são mais para umas dicas. Então, como a Marley falou, esse chakra, ele está muito ligado com o nosso agir, com a maneira que a gente recebe e percebe as emoções no mundo também. Então, é por isso que a gente sente, nossa, às vezes você chega num lugar, você está super bem, e de repente você começa a sentir um incômodo no estômago, um enjoo, energias, né? Energias, a maneira que você capta, recebe essas energias também, e a maneira que você processa tudo isso. E como a Marley bem falou, um chakra está ligado no outro. Então, se o teu chakra umbilical estiver criando com a potência total dele, ele vai subir essa energia para o plexo e é o plexo que vai dar aquela explosão. O plexo é o nosso poder na vida, é o poder da execução. Então, você está bem aterrado, você está criando, e é no plexo solar que você vai ter essa força, que você vai ter essa chama, como a Marley bem disse sobre o Sol, é uma explosão, né? É aqui que acontece também a nossa digestão, é onde ocorre a transformação da matéria física na nossa força vital. Então, é super importante que ele esteja realmente alinhado para que a gente tenha essa força de ir para a vida, essa força de executar, de realizar. Então, todo o nosso poder, os outros chakras abaixo estando também alinhados, é daqui que sai o nosso poder, é daqui que sai a nossa força. Eu ia complementar esse chakra, ele tem que, geralmente as pessoas que têm ele desalinhado, são pessoas que são compulsivas, então elas querem, tudo que vem pela frente elas estão comendo, porque ela causa ansiedade, porque não está dando certo o projeto dela, a missão que ela veio. Então ela começa a descontar na alimentação. Então esse chakra está muito ligado também com essa forma que a gente tem de nos alimentar. Tanto que ele tem um dos órgãos que ele potencializa é o pâncreas. Então, ele traz a doçura para a nossa vida. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse chakra. Ele está ligado muito com essa parte, a nossa parte digestiva, né? Então, a gente tem muita coisa para falar, né, desse chakra. Sim, sim. Justamente essa questão da parte digestiva e como você digere as coisas, né? Trazendo isso para o relacionamento, se teu chakra está em desequilíbrio, de que maneira você digere os acontecimentos do seu dia a dia? Como é que você age, como você reage a isso tudo? Como você transforma isso em energia e força para a execução? Você consegue fazer isso? Você consegue fazer essa transformação? Então, realmente é muito importante. Inclusive, a medicina chinesa diz que o pâncreas, estando adoecido, todo o restante do nosso corpo fica adoecido. Então, realmente é um chakra muito importante. Sim. A cor dele é amarela, não sei se a gente já falou, mas o elemento dele é o fogo, justamente como a Marley disse, essa energia, essa potência do Sol, que é muito forte. E o que a gente tem que buscar sempre, na verdade, é ser chama na vida, né? Não é ser uma fagulha. O que te dá força é a chama. Quando você vê um fogo consumindo algo, é um poder, é uma explosão. Então, se você estiver com esse chakra bem alinhado, e os abaixo também, você vai conseguir conquistar o que você quiser na vida. Sim. E esse chakra, no nosso relacionamento com nós mesmos e com os outros, ele, quando ele está desalinhado, ele causa muita vitimização, né?
eu não consigo realizar, então eu me vitimizo. Fico naquele movimento, né, de coitadinho e também a gente não tem força para sair dessa vitimização. Está muito ligado nesse chakra, tá? Sim, e quando ele está também desalinhado, são pessoas que têm aquele excesso de preocupação, né? Uma preocupação excessiva, muita insegurança, raiva, isso tudo está conectado diretamente com esse chakra. Um outro sintoma também, quando ele não está bem alinhado, é quando você não consegue, você planeja muito bem, você tem muitas ideias, mas você não consegue executar, colocar em ação. Você fica muito no mundo das ideias e não consegue ter essa força de executar, de iniciar e terminar. Um exemplo, você quer colher maçã, então você tem que ter a paciência, a força de ir lá, arar a terra, plantar, cuidar, cultivar, até que você consiga colher esse fruto. Então ele está muito ligado a isso também. Não aceitar os desafios, né? Ficar procrastinando, procrastinando as ideias, o movimento que tem que fazer. E fica ali, né? Naquela posição sempre de vítima, sempre se colocando no lugar fechado, não consegue fazer as coisas. Exatamente. E aí chegamos no chakra cardíaco, esse chakra maravilhoso que une a nossa espiritualidade com a nossa força da terra. E é aqui que ocorre o amor que move o mundo, o amor incondicional que muitos de nós não conseguimos saber o que é, mas acredito que a maioria das mães sabe o que é o amor incondicional. É aceitar o outro da maneira que ele é, sem o ser. Eu amo você, se você mudar isso, se você fizer aquilo, é conseguir ver como a mãe ama o filho, né, Marley? A mãe ama o seu filho da maneira que ele é, sem o ser. Então, o amor condicional é a forma de amor mais puro. E é o amor que nos une, né? Então, num relacionamento, a importância desse chakra, é claro, além das outras questões que a gente vai abordar ainda aqui, é você conseguir ver o outro da maneira que ele é, aceitá-lo da maneira que ele é. E quando a gente fala em aceitá-lo, é claro que a gente não está falando aqui de relacionamento abusivo, tóxico, a gente está falando aqui de aceitar, ver como realmente ele é e não querer moldá-lo para que ele te agrade ou para que ele satisfaça as suas necessidades. Isso. E eu gosto de falar que o chakra cardíaco, ele nos ensina o desapego. Por quê? Vocês já perceberam que o coração, ele pega o sangue e libera, pega e solta, né? Isso é bem importante. Quando a gente tem dificuldade de aprender o desapego, começa a observar o teu coraçãozinho. Ele pega o sangue, ele libera, ele pega, ele solta. Né? Se ele ficasse segurando o sangue, o que ia acontecer? A gente não ia mais, a gente ia morrer. E assim é a nossa vida, a gente tem que desapegar. Desapegar de alguns momentos, algumas atitudes nossas, tá? Não quero dizer dos outros, sempre nós. A gente tem que sempre fazer esse movimento de pegar, acolher. Se não me serve, se não tá bom para mim, desapega. Nisso também tá em todos os sentidos do nosso relacionamento. Sejam aqueles relacionamentos que já terminaram, muitas vezes a gente fica naquele sofrimento, apegado àquilo. Então, desapega. As mães, muitas vezes, né? Nós, mães, temos muito apego pelos nossos filhos. A gente toma eles como nossos filhos. E eles também têm que ir para a vida. Isso não quer dizer que você vai simplesmente abandonar. Não, ninguém abandona ninguém. Não existe ex-mãe. Então, você tem que simplesmente deixar os filhos voarem, seguir para a vida. E nós, pais, ficamos assistindo eles. Mesma coisa, nossos pais, né? Quando a gente sai para a vida, muitas vezes a gente quer ficar sempre ali, cutucando eles, olhando eles, apegado a eles. Esse relacionamento muito sufocante com nossos pais. Então também, desapega, deixa eles lá atrás, bem quietinhos. E esse desapego é para tudo, é para o nosso trabalho. Muitas vezes a gente sai de um trabalho e a gente fica pegado ainda naquele trabalho, naquele movimento. Desapega, amizade. Então, tudo que envolve um relacionamento, desapegar, trabalhar o desapego. E aí olhe para o coração, vê como ele trabalha, ele pega, ele solta, ele pega, ele solta. E assim a gente fica mais leve, a gente fica mais aberto para o novo.
aberto para ir para a vida, né? E fazer algo de bom com essas experiências. Exatamente, fazer algo de bom, inclusive com a vida que a gente recebeu, né? O nosso servir no mundo também. A cor que a gente costuma visualizar para ele é a cor verde ou rosa, e o elemento dele é o ar. Por que o ar? Porque ele está presente em todas as coisas. Você não vê, mas você sente quando o ar passa por você. E da mesma forma é o amor. O amor você não consegue ver, mas você consegue sentir. E o amor engloba tudo também. O amor também está presente em todas as coisas. E muitas vezes, nas situações mais difíceis que ocorrem, a gente não consegue ver, talvez num primeiro momento, mas se você parar para pensar, tudo nessa vida é o amor procurando o seu lugar. Quando você não consegue sentir o amor, você não tem amor para dar. Então, realmente, esse chakra, eu acho que é um dos mais importantes que a gente tem, porque é essa junção do todo, é a junção da espiritualidade, a nossa junção com os elementos, a força da terra, o prazer em estar aqui, de criar, de executar, e tudo conecta aqui, tudo chega no nosso coração. Então, como a Marley bem disse, ele nos ensina uma lição valiosíssima também, que é o desapego. Isso. Ele faz a ligação, né, dos chakras superiores e inferiores. Então, ele tem centro, né? Por isso que ele é o centro ali, ele tem aquela potencialidade. E esse chakra, a gente tem que sempre estar emanando muita energia boa para ele, porque ele está ligado com a glândula timo, que a gente tem bem aqui no peito, né? Então, essa glândula, ela, quando ela está murchinha, a gente adoece. Então, a gente tem que ativar ele. E quando a gente faz a energização dos chakras em posição de mãos, a gente faz com que esse timo ele infla, ele então tem vida, ele tem alegria, saúde, porque essa glândula está muito ligada com a nossa imunidade. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que dar uma estimulada. Isso já foi comprovado cientificamente, que nós temos essa glândula, né, que está aqui, e ela está muito ligada com o chakra cardíaco. Isso é bem importante a gente saber. Sim, bem importante falar também. Existem várias pesquisas, até tempo atrás, a medicina achava que não havia importância nele. E hoje, se você for pesquisar aí, ver o que já se tem de conhecimento disso, além do que a Marley falou, ainda tem outras coisas que a gente não tem conhecimento por não ser da medicina, mas ele é realmente muito importante. Sim. E esse nosso chakra, quando ele está em desequilíbrio, psicologicamente a gente tem aquela sensação de solidão, de vazio, uma sensação de afastamento, falta de alegria, apatia, aquela tristeza profunda que você não sabe de onde vem, não consegue identificar. Tudo isso, então, está ligado também ao nosso chakra cardíaco. Sintomas também de crise de pânico também podem ocorrer, né, Marlene, em detrimento desse bloqueio do nosso chakra. Uhum. Sim. É um chakra bem importante. Como os demais. Todos eles têm a importância, né? Todos eles têm um pontinho importante para o nosso corpo estar funcionando, porque, afinal de contas, esses 7 chakras, a gente não falou no início, eles são os que a gente mais usa. Mas, na verdade, o nosso corpo tem milhares de pontinhos energéticos que são chamados de chakras. São milhares. Em nossas mãos e nos pés, nós temos milhares grudadinhos um no outro. Então, nosso corpo ele tem todos esses pontos energéticos que a gente chama de chakras, mas a gente trabalha os 7 principais que ficam alinhados, né, na nossa coluna vertebral. Então, a gente tem mais focado nisso. E eles então ligam para os demais chakras, para os demais pontinhos do nosso corpo, né? Então, nós temos essa técnica que se chama Reiki, da imposição de mãos, que ajuda a energizar esses chakras. Como também a natureza, Edna. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu estou longe, eu não vou conseguir fazer um reiki. Hoje nós temos a possibilidade de fazer ela online, né, que funciona da mesma forma, mas tem outros elementos, os elementos da natureza que potencializam, que fazem com que você consiga manter esses chakras saudáveis e alinhados, que é o sol, que é a terra, que é a mata, que é a água, o mar.
então a lua, né? Então todos esses elementos, os cristais, as cores, eles vão auxiliar na energização desses pontos energéticos chamados chakras. Então, eu sempre costumo falar nos meus atendimentos, quando a gente faz um reiki, alinha os chakras, faz todo o equilíbrio. Então, para manter esses pontos energéticos alinhados, tenha contato com a natureza, tenha contato com as cores, né? As cores que você... Não precisa ser exatamente as cores que a gente falou aí. Muitas vezes a cor que você sente necessidade. Então, intua essa cor nessa região, ou até usa uma peça de roupa, ou um cristal, ou até a luz, né? A cromoterapia a gente usa para energizar. Então, esse cuidado com os teus chakras. Como cuidar? Então, com esses elementos que muitas vezes você tem em casa, tem em tuas mãos. É a questão da percepção, né? E da intuição, que a gente vai chegar no chakra aqui do terceiro olho, mas o nosso corpo, a nossa mente é muito intuitiva. Então, a gente vai aprendendo, inclusive com os chakras, a se perceber mais. E aí você consegue ir alinhando essas questões, como a Marley bem colocou, com cristais, com uma cor de roupa, com uma planta, com a natureza, com a terra, o que ajuda muito também a energizar o nosso chakra básico. Você andar descalço é uma boa dica, uma dica bem simples, né, Marley? Se você não consegue, o ideal, claro, seria na terra, num gramado, na praia, mas se você não consegue andar descalço em casa mesmo, já te ajuda nessa questão. E é algo bem simples que você tem, não precisa ir a lugar específico nenhum, e que vai ajudar muito a você captar essa energia da terra e, inclusive, liberar a tua energia, também essa energia negativa que vai ficando no nosso corpo e vai nos prejudicando no dia a dia. É uma troca, né? É uma troca de energia. Você tem um contato com a natureza, é uma troca. Você vai trocando a energia negativa pela positiva. É uma troca, porque a natureza ela consegue fazer essa filtragem dessa energia. Né? Não tem necessidade de você estar indo, muitas vezes, eu não tenho condições, eu não tenho como chegar até um terapeuta reikiano, mas você pode fazer isso com essas ferramentas que você tem no teu redor, a natureza, por exemplo. O teu próprio corpo também, como a questão do teu chakra cardíaco, por exemplo, se você estiver muito aflita, muito tensa, muito triste, eu costumo falar para os meus clientes também, faça você mesmo. Esfregue suas mãos e energiza. Fica um pouco ali, né? Fica ali alguns minutinhos energizando, mentalizando coisas boas. Claro que não vai resolver todo o equilíbrio dos seus chakras, mas vai te trazer aquele alívio momentâneo para que você consiga sair daquele turbilhão e tomar alguma ação ou agir de alguma forma. A natureza ela é muito sábia também, porque tudo na natureza é movimento. Então, nós também precisamos nos colocar em movimento o tempo inteiro. Tudo que não flui, tudo que não se movimenta, acaba estagnando, acaba apodrecendo na natureza e na gente acaba adoecendo. Então, essa é a importância em você vir mantendo os seus chakras equilibrados, para que você consiga captar essa energia necessária, sentir esse prazer pela vida, ter a força de executar o que você veio para fazer, o prazer em estar aqui, em viver, sentir o amor no seu coração, praticar o desapego, como a Marley bem me ensinou sobre o chakra cardíaco, e então chegamos também no chakra laríngeo, que fica aqui na nossa laringe, e também, além de ele nos conectar com a nossa consciência, ele dá a voz à nossa consciência. Você pensa, você cria, e é pelo teu chakra laríngeo que você consegue colocar essa tua voz no mundo. Então, se você está com o teu chakra desequilibrado, provavelmente você é uma daquelas pessoas muito negativas. Está sempre falando negativamente, pensando negativamente, ou falando de alguém. Então, outra coisa também que acaba desequilibrando o seu chakra é falar não. Quão difícil é a gente falar o não, não é mesmo? Muitas vezes as pessoas nos pedem algo e nós não queremos fazer, nós não somos obrigados a fazer nada nessa vida, mas não conseguimos comunicar, falar o não. E essa energia de não dizer como você se sente, por exemplo, quando alguém te magoa,
Você quer falar, mas não consegue falar. Essa energia fica aqui presa. E essa energia aqui presa acaba trazendo alguns distúrbios para a gente. Como voltando daquele chakra anterior, o cardíaco ali, a Aline falou que ela, em contato com a natureza, com as plantas, né, com a terra, ela se renova, ela se sente bem. É bem isso. Momentos bem simples né, de sentir essa natureza, como a gente se renova, como ela falou, a gente se renova mesmo. Exatamente. A gente fica mais feliz, mais animada, né? Simplesmente caminhar, fazer umas caminhadas, olha só quanto benefício, né? Mas voltando para o chakra laríngeo, é bem isso. O chakra laríngeo, ele tem esse problema da comunicação, de dizer ou não, né? E muitas vezes eu consigo dizer ou não e eu me sinto culpada porque eu falei ou não. Aí vem aquele sentimento de culpa. E esse movimento que a gente faz de não conseguir falar não, ou quando eu falo não e sentir culpa, é como se assim, ó, quando você engole, a gente fala assim, eu engoli um caroço hoje. E aonde que vai isso aí? Aonde que vai? Vai no chakra cardíaco. Então, ali é um ponto, assim, muito... que a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que acontece isso? Isso começa a somatizar doenças para o nosso corpo. Eu estou engolindo algo que eu peguei de fora e já coloco dentro de mim. É um movimento bem... eu não quero falar a palavra perigosa. Tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. E são simples. Mas vocês percebem que são decisões que a gente toma. Eu não consegui falar não. E quando eu falo não, eu me sinto culpada. Eu fico, então, naquele movimento, naquele sentimento de culpa. Causa um sofrimento. E o nosso corpo absorve esse sofrimento. Isso em todos os relacionamentos tem isso, né? Desde o trabalho, desde muitas vezes uma comunicação, uma palavra que foi dita e você interpretou mal. E aí você tira conclusões. E aí engole essa conclusão e essa conclusão não é muito boa. E aí fere o teu corpo. Fere esse chakra, tanto laríngeo como cardíaco. E tem uma outra coisa que eu ia falar sobre esse chakra, que estava falando do não ali. Ele está muito ligado também no naquele medo de falar, né? Continuando da fala, o medo de falar. O medo de falar as coisas que você quer, que o teu cardíaco quer falar, que o teu coração quer botar para fora. E aí fica aquele medo, causando aí muitas vezes esse bloqueio na fala, muitas vezes, né? De não conseguir falar, não se comunicar no teu relacionamento, seja ele qual for. Aqui a gente está falando bastante de relacionamento porque nosso objetivo é esse. Falar sobre todas as técnicas que a gente vai usar nesse encontro. Sobre o relacionamento. E esse relacionamento não quer dizer o fora, o teu também, o teu relacionamento consigo mesmo. Muitas vezes, o que eu falo para mim? Quais são as palavras que eu falo para mim? E isso também interfere no nosso chakra laríngeo. E os demais, certamente. Né, Edna? Vai falando que eu vou achando que eu queria falar. É muito, como a Marley falou, comunicação. A comunicação, ela é um dos grandes males da humanidade. A gente não sabe comunicar. E começar a comunicação consigo mesmo. Ser honesto consigo mesmo. O que eu quero falar de verdade. Né? Qual é a minha verdade para o mundo? É sentir segurança em comunicar essa tua verdade ao mundo. Então, quando o teu chakra laríngeo está alinhado, ele está bem equilibrado, você tem segurança em comunicar a tua verdade para o mundo, é seguro para você falar. A questão do medo de falar em público também é um sinal de que teu chakra está desalinhado, está bloqueado. Então, essa comunicação sua para as pessoas, para o mundo, dizer o que você pensa, como você se sente, eu sempre falo, fala de uma forma carinhosa, amorosa, calma, mas fala. E aí vem também uma outra questão, que é a questão que a gente sempre faz aquela analogia do copo cheio. Se você não fala, se você não comunica o que você sente, o teu copo vai enchendo e você vai engolindo muita coisa. E aquilo vai ficando cheio. E aquilo vem para o coração, aquilo vem para o teu plexo solar. Então chega um momento que uma simples gota faz o quê? Aquela explosão. E aí você explode e acaba falando, às vezes, nem o que queria falar,
nem o que tem a ver com o assunto, mas porque tem muita coisa guardada. Então, comunicar os teus sentimentos, comunicar os teus limites para as pessoas é muito importante em qualquer tipo de relacionamento. Você precisa deixar claro para as pessoas o que é que você quer, o que é, até onde você pode ir. Isso me fere, isso me machuca, isso me magoa. Dessa forma tá legal, vamos continuar agindo assim. Comunicação, falar, expressar o que você sente e falar a tua verdade para o mundo. Isso é muito importante. Sim. E esse chakra, ele é um chakra que ele interfere no nosso corpo, na nossa audição, né? Nos nossos olhos, na nossa... Tá ligada com a nossa boca, né? Então, eu acho bem interessante porque tá ligado com o nosso ouvido. Se eu falo, eu também ouço o que eu falo. E eu ouço o que o outro tá falando. E isso também, ele, dependendo do que eu ouço, o que eu falo, ele interfere, ele bloqueia. E aí, muitas vezes aquela inflamação no ouvido, né? Inflamação nos olhos, as ites, né? As rinites, elas estão muito ligadas, né? Com essa comunicação, como eu estou me comunicando, como eu estou recebendo a comunicação que vem de fora. Está muito ligado a isso. Então, muitas vezes, eu estou com inflamação no ouvido, o que eu não quero mais ouvir? O que eu não estou querendo ouvir? Porque quando a gente ouve, a gente também fala, né? Tá ligado a isso. Então, tem que tomar bastante cuidado. Quando apresenta essas dores, começa a observar a tua fala, a tua comunicação, ou o que tu ouve e tu tá engolindo e não consegue botar para fora, não consegue falar. Tá ligado ao chakra laríngeo. Sim, muito bem colocada a questão do ouvir e Isso. do escutar. Na verdade, muitas vezes a gente só ouve, mas não escuta. Porque quando a gente escuta de verdade, aí é que ocorre a interação. E inclusive com você mesmo. Será que você está realmente se ouvindo, se escutando? De que maneira você está passando pela vida? De que maneira você está vivendo a sua vida? Você ouve o que é conveniente, você escuta o que é conveniente, o que não é, você passa um pano, como a gente costuma falar, vou só passar um paninho aqui para dar uma enganada. Então, realmente é muito importante. O nosso chakra, que ele está ligado também diretamente com a tireoide. Então, geralmente, pessoas que têm esse chakra bloqueado têm problemas na nossa tireoide e têm muito medo de se comunicar, de falar em público. Então, você tem que tomar cuidado também. Uma outra questão que esgota muito o nosso chakra laríngeo é quando você deixa o seu ego falar. Ou seja, não é quando você está transmitindo o que está na tua consciência e comunicando ao mundo. É reclamando. Reclamando o tempo inteiro. Você reclama, reclama, reclama. Porque a tua consciência, ela não reclama. Ela é satisfeita, plena com o que ela tem. O que causa a reclamação é o teu ego. E quando você usa o teu chakra laríngeo pela consciência ser infinita, ela mesma reabastece. Agora, o que esgota demais esse teu chakra e vai causar esses problemas físicos são justamente as reclamações, ficar falando mal dos outros. Isso tudo vai causando esses problemas, esses bloqueios e vai piorando a sua saúde física, inclusive, né, Marlene? Isso, bem isso. Esses movimentos que a gente faz que não são saudáveis, né? Que é estar reclamando, falando mal do outro, fofocando. Isso vai, como eu gosto de falar para minha filha pequena, que o nosso coração começa a ficar escurinho quando a gente tem essas atitudes. Né? Então vamos deixar nosso coraçãozinho bem vermelhinho, fazendo com palavras bonitas entrem dentro de nós, né? Palavras amorosas, calmas. Isso é bem importante a gente sempre prestar atenção. Ficar em Sim, vigília. como a Marley bem disse no início, principalmente com você mesma, né? Que palavras você tem dito a você? Ali está essa São questão palavras, de reclamar. Começa a acordar e sim, agradeça. Começa se elogiando. Nossa, eu tô bonita, eu tô linda, eu tô saudável. Olha que lugar lindo. Hoje eu acordei, hoje eu despertei. Obrigado pelo meu café, pelo meu trabalho, pela minha saúde, pela minha família. Seja, né? Vai agradecendo, você vai ver como o teu dia vai ficando mais lindo.
E como também vai vir palavras bonitas para você ouvir. São movimentos bem simples que a gente pode fazer em qualquer momento. Sim, e tem a questão também que uma palavra muda o dia de alguém, não apenas o seu. Então, tenha o hábito de falar boas palavras para as pessoas, de ter pensamentos positivos sobre a vida e sobre as pessoas. Muitas vezes você, simplesmente com um bom dia, com um sorriso, você consegue mudar o dia de alguém. Assim como você também. Se você acordar e conseguir olhar para o espelho e ver em você mais do que rugas, do que cabelos brancos, do que a sua aparência, conseguir olhar para você e ver a sua verdade, a sua essência, se você conseguir dizer para você um eu te amo, e aí vem lá o chakra cardíaco de novo, eu te amo do jeito que você é, eu te amo com as suas perfeições, virtudes e imperfeições, eu te aceito, eu te admiro, obrigada, corpo, por ser perfeito para mim, por me levar onde eu quero ir, por me ajudar a executar o que eu tenho que executar nessa vida. Então, realmente, está muito ligado a essa questão. Inclusive no relacionamento, né? Sim. Principalmente no relacionamento. O que você tem dito para o seu parceiro? Quando você chega para falar do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos, dos seus pais, você começa falando eu ou você começa sempre porque ele, porque ela, porque isso, porque aquilo, porque ele não faz, porque ele não vê, porque ele... Então, de volta para você. Muda esse relacionamento primeiramente aqui dentro, com você mesmo. Isso. Quer falar um pouquinho para a gente do nosso chakra frontal? Frontal pode ser. Então, o chakra frontal, bem aqui, ó, tá? Entre as sobrancelhas. Esse chakra, uns falam, nosso terceiro olho. É um chakra da nossa intuição, da nossa criatividade também. Ele é um chakra que ele se desenvolve, só que ele é um chakra que se desenvolve no sentido assim muito espiritual. É a tua fé, a tua conexão com a fé que você tiver, o Deus que você acreditar, está muito ligado nesse chakra. Quando esse chakra está bloqueado ou destruído, a pessoa começa a ficar muito com a mente muito conturbada, muito exausta. Sabe quando tem aquela exaustão mental? Eu penso muito. Os pensamentos tomam conta. A mente toma conta. Então a pessoa fica a noite toda trabalhando, pensando, criando. Ela não tem um foco para uma coisa. Ela não consegue ser criativa. E ela sempre vê o lado ruim. Ela nunca vê uma possibilidade, algo de bom. Ela sempre está no negativo, porque ela está cansada, ela está desconectada com a sua fé. Ela está desconectada com a sua pureza, com o seu puro ser, com a sua essência. Ela não está presente. Ela está só focada em todos esses pensamentos, em tudo que está acontecendo em volta dela. E aí ela não dorme de noite, então ela não tem esse sono, né, reparador que a gente costuma falar. Ela não consegue digerir os alimentos porque ela está sempre pensando, ela está sempre criando, preocupada, tensa, querendo dar conta de tudo, querendo ser salvador de todo mundo. Isso é um puxão de orelha para quem quer sempre ser o salvador do mundo, né? Então está muito ligada nesse chakra frontal, que está ligado com a glândula pituitária, né? E esse chakra ele também pode ser energizado na cor azul índico. Uns energizam ele na cor azulzinho clarinho ou no azul bem escuro, tá? Isso depende de cada um. Como ele é um chakra da intuição, intuitivo, eu sempre gosto de trabalhar. Você intui a cor que você quer energizar esse chakra. Deixa vir na tua mente o que você quer, que cor que você quer energizar, o que tu precisa naquele momento. Qual é o elemento que você necessita. Se quiser falar mais alguma coisa, Edna, que eu falo mais, a Edna fala a parte técnica aí. Eu queria só chamar a atenção que esse chakra, como a Marley bem disse, é a maneira como nós vemos, olhamos para o mundo. E veja a diferença entre ver e olhar. Quantas placas você vê na rua quando você passa? E quantas você
realmente olha, você lê o que está escrito lá. Então, traz isso para a tua vida, para os teus relacionamentos. De que maneira você tem vivido a sua vida? Você tem apenas olhado ou tem apenas olhado ou você tem visto realmente as coisas como elas são? Quantas coisas você não consegue ver? Você apenas olha e vai intuitivamente olhando só o que você quer. Você não consegue ver realmente o que está por trás daquilo tudo, o que aquilo quer te falar, o que a tua intuição está trazendo, um olhar mais dimensional, um olhar além do aparente. Eu sempre costumo falar isso para os meus clientes. Tenta ver com o teu olho, com o teu terceiro olho, que é o olho que vai te fazer ver além das aparências. Os nossos olhos nos fazem ver, mas enxergar realmente o que está por trás do que vem acontecendo, da maneira como você vem agindo, as questões que vêm chegando, os desafios que chegam até você. Você tem realmente visto isso? Você tem realmente mergulhado nisso? Ou você está sempre olhando e deixando para lá, passando por cima? Eu gosto de falar que esse chakra, quando ele está bem desenvolvido, bem alinhado, a gente consegue ver a aura do próximo, né? A gente consegue ver a energia do outro. É aquela sensação quando você está com outra pessoa e você sente uma energia boa, né? Ou ruim também. Então, o que você vai fazer? Você vai se afastar um pouquinho. Mas ele tem esse poder, esse chakra. E quando você está perto de alguma situação, é por isso que ele é intuitivo, né? Então, você percebe, sente que, eu tenho que me afastar, eu tenho que me aproximar, eu posso ajudar, eu posso falar, eu devo fazer, eu não posso fazer, eu não devo fazer, eu não devo me meter. Esse chakra, ele tem essa importância. Então, quando ele está bem desenvolvido, nós temos essa facilidade de entrar em conexão assim com a energia do outro, do universo, dos animais, da natureza, com nós mesmos, com o nosso lar, com o nosso relacionamento, com os nossos filhos. As mães têm muito isso aflorado, né? Então, de ter aquela intuição e aquela percepção quando o filho tem alguma coisa, uma dificuldade. E então, nós, mães, temos esse chakra bem desenvolvido. É claro que quando ele está muito desenvolvido, ele está, vamos dizer assim, acelerado, aí tem que tomar cuidado, porque fica aquela mãe super protetora, aquela mãe muito intuitiva, né? Então fica aqueles pensamentos negativos, de preocupação de uma forma negativa, que não é saudável nem para a pessoa e nem para quem estiver ao redor dela. Então é um chakra que tem que estar alinhado, ele tem que ter o equilíbrio, né? Deixar ele alinhado e em equilíbrio. Podemos dizer que é o nosso sexto sentido, né? Quando a gente fala, meu sexto sentido está me avisando. É a tua intuição, está te mostrando que está trabalhando. E então ele está muito relacionado a essa região. E quando ele está em desequilíbrio no corpo físico, ele prejudica a tua visão, a sinusite, a perda de audição, e como a Marley bem falou, né? As infecções no ouvido, e tem também as questões das dores de cabeça, né, Marley, que são causadas justamente essa falta de concentração, pesadelos, porque você está com a mente muito acelerada, né? Está naquele processo que a Marley comentou anteriormente, de não conseguir dormir, não conseguir relaxar, porque você está sempre pensando, está sempre acelerado. Então, isso vai causando uma bola de neve na nossa vida. Algo mais que você lembre e queira falar sobre o chakra? Não, esse chakra? Seria isso. Mais por cima, porque muitos detalhes, né? Mas hoje a gente está dando uma pincelada. Isso, é uma pincelada bem breve, porque tem muito assunto para falar, mas a gente está focando justamente nessa questão de relacionamento, né? Da maneira em que eles interferem no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso sentir, no nosso agir. Esse é o nosso foco nesse momento, é uma reflexão sobre cada chakra, sobre cada um desses centros energéticos e de que maneira eles acabam interferindo no nosso dia a dia, nas nossas relações, na maneira como a gente vive a vida. Falar um pouco até porque para a gente. muitas vezes, né, a pessoa está com dificuldades no relacionamento e
e simplesmente, nossa, tá tudo tranquilo, mas de vez em quando me dá um desespero, me dá um pânico, ou então eu fico muito estressada, grito, falo alto. Vocês perceberam? Tá ligado com o chakra, né? Então, eu grito com meus filhos, eu grito com meu companheiro, eu grito com meu pai e minha mãe. O que que é aqui, ó? Eu tô alterada, eu tenho que alinhar minha parte energética do meu corpo, que isso também faz parte. Então, quando você para e olha para você, você percebe que o relacionamento começa primeiro com você mesma. Se você está bem contigo, com esses pontos energéticos, que é o que a gente está falando hoje, você vai ter mais clareza e mais amor, amorosidade para lidar com o outro, com a relação com outra pessoa, com outro ser, com outra situação. Então, aqui a gente quer falar bem isso, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar, são os chakras, de como que os chakras são importantes quando a gente está com problemas nos nossos relacionamentos, sejam eles, né, qualquer um. Então, esses pontos energéticos do nosso corpo, o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. E isso, muitas vezes, eles adoecem, o nosso corpo adoece quando alguns pontos energéticos não estão bem. A gente vai começando adoecendo, né? Vamos para o chakra coronário agora? Isso. Vamos lá. Pode falar para a gente aí do chakra coronário, então. Então, o chakra coronário, ele é um chakra, eu gosto de dizer assim, é um chakra celestial, né? É um chakra espiritual, porque ele fica aqui no topo da nossa cabeça. Ele é como se fosse assim, ó, o chakra básico, ele vai serpenteando o nosso corpo. O chakra básico, ele tá lá no cóccix, tá? Ele vai vindo, ele vai serpenteando as demais chakras e vai saindo aqui, ó. Então, ele faz a ligação, ele vai bem da terra e vai serpenteando nossos demais chakras e vai saindo aqui e vai lá pro céu, vamos dizer, né? Pro mundo celestial, pro divino. Essa energia espiritual. Esse chakra, quando ele está quando ele tá saudável, alinhado, a gente é criativo, a gente está de bem com a vida, a gente está... Sabe aquele momento que você canta? Você está feliz em todas as áreas da tua vida e você tem a compreensão quando alguma coisa não está no lugar, quando não está do jeito que você quer. A gente fica compreensiva, a gente compreende quando não está dando certo alguma coisa. E a gente olha para o que eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer. Esse chakra, o coronário, ele tem essa ligação com a nossa fé, de acreditar, eu vou conseguir, eu vou fazer, vai dar certo. Não vai dar tudo bem, sabe? Não é o momento, não é o tempo. Quando a gente tem uma situação que a gente tem que encarar, esse chakra, quando ele está alinhado, ele faz com que a gente tenha o pé no chão, a força de acolher o que a gente precisa e olhar com amor, com amorosidade e solucionar da forma que é o momento. Que mais que eu posso falar dele? A gente energiza ele com a cor azul ou branca, muitos. Então varia muito. Eu sempre gosto de usar muito assim o que você está intuindo, o que você sente a necessidade de energizar esse chakra. Que mais que eu posso falar dele aqui que cabe a mim falar? Ele tem muito a ver com a ligação com o teu Deus, com a tua fé, com o teu divino. Eu acredito nisso. Então, quando você sente assim que tu tá com o corpo pesado, exausto, coloca, né? Esfrega a mãozinha, coloca em posição de mãos na tua cabeça, bem no meio da cabeça. Fecha os olhos. Até muitas vezes é bom ir até fora, né? Fora de casa, na noite, pegar a lua e energizar esse chakra. A lua tem uma força incrível com esse chakra. Tem uma força que você, quando você sai, você percebe, nossa, como eu tô totalmente alinhado. E você pode fazer isso. Você tem a força dentro de você, então você pode fazer esse movimento no teu corpo. Isso traz saúde para você. Edna, vai falando que eu vou falando. Que eu sou assim, não digo nada. Eu vou falando o que eu sinto, o que eu aprendi, o que eu faço nos meus atendimentos. E aí eu vou acabando falando. Vai falando. Vai fazendo. Esse chakra, ele está muito ligado com o eu sou, com a sua essência divina, com a sua pura essência, né? Com o seu puro ser. Quem eu sou? Quem eu sou nesse mundo? Qual a minha missão nesse mundo? E como a Marley bem colocou, a tua conexão com o teu divino, independente da tua religião, com quem você conecta, como você chama essa força superior, se é Deus, se é o universo, que nome você dá. Mas é daí que você tira essa tua força de acreditar na vida, a tua força
de que você não está aqui por acaso, que você está aqui porque você tem um plano, você tem uma missão de vida, uma missão de alma. Então, ele está muito ligado com eu sou, quem eu sou, o que eu sou, o que eu vim fazer. É essa conexão com o todo. Às vezes não dá nem para falar em palavras, né? É o sentir realmente, ligado com a intuição, com o intuir. Então, a gente não tem, na verdade, como separar um chakra do outro, porque como a gente bem viu, tudo começa com a nossa raiz. Uma árvore, para ela ser frondosa, ela precisa estar com a raiz muito bem fixada na terra e sugando essa seiva da terra, do planeta, tendo essa força para levar para os troncos, para os galhos, para as árvores, para as folhas, para as flores, para os frutos. Então, a gente tem que começar lá na nossa base, para que a gente consiga atingir essa plenitude que a Marley muito bem colocou. A gente precisa estar com todos os nossos chakras alinhados até que a gente consegue fazer essa junção do plano espiritual com o plano físico, que é o nosso chakra coronário, junto com o nosso chakra base, né? E aqui no meio tudo flui, sobe e há essa troca de energia o tempo inteiro no nosso corpo, um complementando o outro, um dando força para o outro, e assim são as relações, não é mesmo? A gente precisa sempre estar alimentando, precisa estar muito bem enraizado, muito ciente do que a gente quer, para que ocorra essa troca e essa nutrição nos nossos relacionamentos. Não tem como pular etapas. A gente precisa conseguir ver além do que o físico nos mostra, sentir além do que aquela situação está se apresentando. Muitas vezes, quando alguém vem nos falar algo, a gente já se arma, já fica, não ouve, não escuta, já fica pensando nas palavras que vai usar para revidar. Sinta, veja, ouça e depois fale. Ouça de verdade, escute o que o outro está te falando, o que tem por trás daquela ação. Muitas vezes não é nada com você, não é nada pessoal com você. É algo que ele traz dele e que vai se refletindo nas relações dessa pessoa. Então, procure não levar tudo para o lado pessoal. Então, os chakras nos ajudam além dessa energia no autoconhecimento, de se perceber, de se sentir, de olhar para você, de mudar essa relação com você mesmo. E como bem a Marley colocou, existem algumas formas de você energizar os seus chakras. Pode ser pela cromoterapia, pode ser com os cristais, pode ser com meditação, pode ser com o reiki, que a gente usa muito, né, Marley? Usa outras técnicas junto no reiki para complementar e potencializar também. Mas encontre uma forma de começar a olhar para você, de sentir essa energia no seu corpo, de acordar de manhã, de dizer, nossa, que bom abrir meu olho, quantas possibilidades eu tenho hoje para executar o que eu tenho para fazer. Sinta prazer de estar onde você está e com quem você está. É isso que nos leva à plenitude. É isso que faz com que a gente tenha essa conexão com o todo e seja feliz. Quando der para ser feliz, porque a gente sabe que a felicidade não é algo constante, mas a gente pode tornar a vida mais leve e a gente pode ter sim muitos momentos felizes. Não precisa ser pesado, não precisa ser doloroso a ponto de deixar que tudo isso chegue no teu corpo físico e te cause uma doença para que você seja forçado a parar, a olhar para você e a tentar entender o que está acontecendo, o que eu estou fazendo que está causando isso comigo. Isso. Isso é bem interessante, Edna, porque assim, muitas vezes a gente vai esperando em cuidar. Ah, eu não preciso de cuidados, eu não preciso olhar para mim. E aí, quando a gente adoece, aí sim, você tem que olhar, em vez de olhar para a tua vida, você tem que olhar para a doença, você tem que trabalhar ela, você tem que lutar por ela, lutar, né, contra ela muitas vezes e aceitar ela. Então, não é mais fácil a gente olhar hoje para nós e agradecer por a gente estar aqui, por poder acordar, respirar, por poder ter esses entendimentos e cuidar mais de nós, né? Muitas vezes lá no nosso passado, né, nossos pais, avós, eles não tinham esse olhar, eles não tinham esse conhecimento e hoje nós temos isso tudo. Então,
Aqui mesmo a gente já tem que agradecer. E em relação desse olhar, desse cuidado, em relação a esse nosso encontro, a gente vai ensinar né, uma técnica ali, uma técnica que a Edna estava falando ali de algumas possibilidades de equilibrar os nossos chakras e cuidar eles. E nesse encontro a gente vai ensinar uma forma bem simples, bem gostosa, harmoniosa, né, Edna? Que pode ser feito com você sozinho, ou você pode fazer com o teu companheiro, companheira, com os filhos, quem for. É uma técnica bem tranquila e ela é muito forte, ela é muito, como é que eu vou dizer assim, tem uma essência muito forte para energizar e equilibrar os chakras, né? Esses pontos energéticos. E isso a gente vai ensinar nesse encontro. A gente vai fazer lá e também a pessoa vai aprendendo para depois fazer em casa, dar continuidade e dando essa sequência, né, Edna? Exatamente, vai ser super bacana, porque é uma técnica simples que você mesma pode se aplicar e vai te ajudar naquele momento em que você estiver mais precisando, que você sentir, nossa, hoje eu estou meio bloqueada, ou estou meio triste, estou excessivamente triste, estou sem vontade, sem disposição. Então, pelo menos você tem essa técnica para dar aquele up, né? Dar o up que você precisa e depois você pode buscar uma terapia complementar, como reiki, ou fazer uma terapia mesmo para trabalhar essas questões. Mas a nossa intenção nesse encontro é esse despertar. É esse despertar para você, para a maneira que você tem se relacionado com você, com a vida, com as pessoas, e é te dar esse primeiro passo, para que você consiga ampliar mais a sua visão sobre todas essas questões, que você tenha algumas ferramentas que te ajudem nesse momento de maior precisão, e depois você vai dando sequência Isso, em tudo isso. verdade. Então, se você não se inscreveu ainda para esse encontro, tem ainda para, né, algumas vaguinhas. Então, aproveita, porque elas estão acabando. E vai ser um encontro maravilhoso, né, de mulheres. Só pelo esse encontro de mulheres já é um movimento muito importante e muito bom, muito acolhedor, né? Então, a gente preparou vivências incríveis, maravilhosas, transformadoras. E a gente vai estar lá para receber você, para acolher, para ouvir, como a Edna falou agora, né? Para ouvir, para sentir, para poder dar uma palavra, muitas vezes, né? E a palavra do outro sempre ajuda. Onde que tem um grupo de mulheres, um grupo de pessoas, Deus está aí, o divino está aí, a essência está aí, a pureza está aí. Então, colocar a nossa presença em movimentos assim é muito saudável para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma. E isso vai trazer benefícios, com certeza, né, Edna? E aproveitando ainda a questão dos chakras, a questão da intuição do nosso terceiro olho, perceba, talvez aquela pessoa que você gostaria de chamar para ir junto com você, seja sua filha, sua amiga, não tem disponibilidade para ir. Então, usa a sua intuição. Será que esse não é um momento para você? Para que você se conecte com outras mulheres, para que você amplie o teu olhar e para que você consiga escutar de verdade, porque claro que é muito bom ter alguém conhecido, ter uma amiga junto, mas geralmente quando a gente condiciona as nossas questões a ter alguém junto, a gente não amplia, porque a gente fica ali entrelaçada apenas com aquela pessoa que a gente já tem maior afinidade, maior convivência. E a nossa proposta é justamente para que você amplie esse olhar, para que você consiga ter uma visão diferente da que você já tem. E geralmente a gente já conhece a visão das pessoas que estão próximas a nós. Então se permita. Se não tem ninguém para ir com você, ou se você gostaria que alguém fosse, essa pessoa não pode ir, vá você, faça por você. Comece em você essa transformação, que isso vai repercutir nas pessoas que convivem com você também. Eu acho que é isso, né, Marley? A gente convida vocês aí para o dia 25 de junho. E como a Marley disse, será um encontro maravilhoso, uma força feminina muito grande. Vocês conseguem imaginar a força aí de 20 mulheres juntas, vibrando juntas para transformar a sua vida? Vai ser maravilhoso. E é isso, né, Edna? Semana que vem a gente vai fazer novamente uma live, falando um outro assunto, voltado a esse encontro também. E com certeza vai trazer muitos conhecimentos para vocês, vai ajudar. E são dicas também que a gente acaba dando, né? Sempre ajudando.
fazendo o nosso Sim, bom pro mundo. E é isso. exatamente. Eu gostaria de agradecer a quem pôde se disponibilizar a nos assistir, a nos ouvir. E a gente vai tentar, se o Instagram permitir, deixar essa live gravada, vai deixar nos nossos feeds. Se você ouviu, se te tocou de alguma forma, se te ajudou de alguma maneira, compartilhe. Compartilhe essa live, esse conhecimento com alguém que pode ter a sua vida também tocada e transformada. Esse é o nosso convite para você. Também. Obrigada a todos pelo tempo que vocês se dedicaram a estar aqui. E só agradecemos mesmo. E vamos fazer algo de bom para o mundo, né? Isso é muito bom. Exatamente. A Maravilhoso. começar por Obrigada, nós, a Aline. Você começar também é maravilhosa. Obrigada por vocês estarem ali, aqui nessa live, né? Eu sei que a maioria tem filho, tem trabalho e deu um tempinho para estar aqui assistindo a gente. Só agradecer. gratidão, gratidão mesmo. E até a Tchau, um próxima. beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.